Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos ver hoje um confronto muito interessante entre homem contra máquina, uma iniciativa muito legal do site chess.com, que convocou o jogador Hikaru Nakamura, que já é muito conhecido, ele gosta muito de jogar contra o computador, né, participar desses matches e tal, e já tinha acontecido antes, e aí fizeram um novo agora, dessa vez contra o Komodo, em sua versão desenvolvida no Monte Carlo, e aí eles disputaram algumas partidas, algumas de xadrez padrão, né, sem dar nenhuma vantagem inicial no tabuleiro assim, para o Nakamura, mas também com o Komodo não em sua força máxima. E aqui nessas, o Komodo em força máxima, porém, entretanto, né, sempre dando-se, claro, uma vantagem para o Nakamura, para não ficar uma coisa desigual, uma vez que a máquina vence tranquilamente qualquer humano. E aí o que é que acontece? Teve partidas que ele recebeu vantagem de tempo, vantagem de lances iniciais, né? Tipo, o Nakamura fazia uns 3 lances iniciais e depois que começava o Komodo, né? Assim, o Komodo sem jogar, o Nakamura jogava, e aí depois disso conseguia normalmente. E aqui essa é uma das partidas onde o Nakamura tem uma vantagem, né? O Nakamura jogando de pretas, jogando sem os 2 cavalos, porém com todo o resto da batalha, e o Komodo, além dos peões e do rei, só com cavalos. Vamos ver como foi que seguiu a partida. Olha só, o Komodo deu início à partida com um lance de cavalo, até aí bastante esperado, né? Cavalo F3, seguiu C5 por parte do Nakamura, e é interessante ver como é que tanto o Komodo vai reagir, né? Como é que ele vai se portar tendo só cavalos, e também ver como é que o Nakamura vai tentar explorar isso. Olha só, nessa posição inicial aqui, o computador dá uma vantagem de -5, tá? E dá uma avaliação de -5, significa que o jogador de negras tem uma vantagem de praticamente uma torre de diferença, tá? Então é muito interessante de ver se o Komodo vai conseguir, né, pelo menos dar uma equilibrada. Vamos lá, C4 por parte do Komodo, temos D5, Nakamura vem com a estratégia de abrir linhas, né, tentar, claro, dar mobilidade para suas peças, elas vão precisar muito disso, tanto as torres quanto os bispos, e principalmente a dama. Então depois de peão toma em D5, dama toma em D5, o cavalo expulsa a dama do centro do tabuleiro, que volta para D8, temos cavalo C2, desenvolvendo os cavalos do canto, G6, a ideia do Nakamura é praticamente vir para a casa G7 e fazer fianchetsu. Mais para frente a gente vai ver que tem tanto B6 quanto o lance também bispo B7. O Nakamura julgou que a forma mais apropriada de colocar eles em atividade seria essa. Então depois de cavalo de C E3, temos B6, cavalo E5, colocando já cavalo no centro, e o Komodo ele vai trabalhando justamente nisso, né? Começar a colocar um monte de cavalo no centro mesmo, onde eles têm o seu potencial máximo. Depois de bispo G7, atacando o cavalo, cavalo D3 defende, temos F6, restringe um pouco a limitação, né? Restringe um pouco a atividade do bispo, limita o bispo, entretanto expulsa esse cavalo dessa casa central em E5, que é um pouco chato, né? Não muito desejável por enquanto. Bem, seguindo, temos cavalo C4, bispo B7, colocando o bispo, pressionando a casa G2. As brancas têm que fazer alguma coisa a respeito disso. Depois de B3, apoiando o cavalo, temos E5, F3, né? Se livrando um pouco dessa ameaça justamente de bispo toma aqui, caso esse cavalo de E3 precise se mover alguma hora. Então temos o roque, cavalo F2, de novo uma concentração muito grande de cavalos, né, no centro. Temos dama D7, conectando torres, A4, pegando aí essa casa B5, preparando-se para colocar, quem sabe, um cavalo aqui. Então depois de dama E6, temos cavalo B5, dama E7. Perceba que o Nakamura meio que vai ficando sem planos do que fazer, né? Porque os cavalos vão pouco a pouco se instalando no centro e controlando cada vez mais casas, e é bastante complicado, né, para o Nakamura explorar alguma coisa. Perceba a estratégia boa aqui na ala da dama, dando uma fechada, né, bloqueando os cavalos, bloqueando os peões de avançar. Então até agora o Komodo fazendo o que tem que fazer. Temos cavalo C3, desenvolvendo mais um cavalo, torre de F D8, G4. Perceba como é interessante, né, a ideia
do Komodo, ele não vem para um jogo tranquilo, um jogo calmo. Claro, você não tem nem como fazer o rock, então talvez o melhor que seja deixar o seu rei lutar para ter peças, né, cavalos e peões aqui no centro, onde ele pode ficar para você não sair perdendo tempo. Não tem para que você colocar ele para cá ou para outra ala, tá? Ou talvez o canto mais seguro seja de fato ele aí na posição original dele. Temos A6, expulsando o cavalo, e aí depois disso B5. A ideia é entregar um peão, né? As negras entregam um peão, mas elas têm uma certa atividade em compensação para a torre delas que estava ali presa em A8, né? As negras têm que tentar justamente isso, tentar trazer suas peças para a atividade. Se elas deixarem o jogo muito fechado, as peças não vão ter, como são peças de longo alcance, né? Como torre e bispo, essas peças precisam de muita atividade, tá? Elas não podem ficar presas. Temos E4, de novo, buscando abrir linhas, e aqui, dessa vez, ele vem com a ideia de trocar um dos bispos. E o Komodo vai para as trocas, né? Seguindo então, e claro, o Nakamura também, né, para troca e para abrir linhas, entrega mais um peão. Agora você percebe uma verdadeira concentração de cavalos aqui, e muito interessante também esse peão, né, aqui passado, que pode vir a se tornar um alvo depois. Então, né, uma arma secreta, ou não tão secreta assim, mas uma arma ainda. Então temos dama E7, B4 defendendo o cavalo, temos torre de A, B8, D3, bispo H6. De novo, o bispo aqui estava muito ruim, né, devido a esse peão bloqueando. Então o jogador de negros, o Nakamura, decide trazer o bispo para a casa H6 para ver se ganha um pouco mais de atividade. Temos rei D1, a torre de C8, temos cavalo C3, e aqui nessa posição o Nakamura decide entregar a qualidade, né? A qualidade por um cavalo e um peão. De fato, você elimina esse peão central, né? Esse não peão central, esse peão passado, tá? E também elimina um cavalo que era o mais avançado, né? Que estava dominando muitas casas, então muito perigoso. Talvez, né, o Nakamura tenha julgado ser o correto, se livra de um peão passado que poderia vir a ser muito perigoso. E aí, claro, o Nakamura vai perdendo material pouco a pouco, né? Já entregou alguns peões, já também perdeu qualidade, então o Komodo vai pouco a pouco equilibrando a partida. Temos cavalo B1, remanejando os cavalos, né? Reposicionando. Rei C2, torre E8, cavalo D5, colocando mais um defensor no cavalo de E3. Temos bispo G5, cavalo de BC3. O Komodo vai fazendo um excelente trabalho em termos de trabalho em equipe, né? Colocar os cavalos muito bem coordenados. Temos H3 defendendo o peão ali, rei G7, rei D2, a dama vem para A1, o Nakamura tenta meio que dar uma infiltrada, né, com a dama. A gente vai ver que o Nakamura vem com tudo para cá, mas não adianta muito. Depois de cavalo G3, dama G1, cavalo de G E4, a dama vem para H2, atacando esse peãozinho aqui. Mas claro, com isso, né, para você ganhar esse peão, o Nakamura deixa que o Komodo troque o cavalo por um dos bispos, né, pelo bispo que faltava, dobrando os peões. Você vai ver esse problema também. E aqui, né, depois de F' G5, temos D4, claro, muito complicado de defender o peão de H3, então D4 pega o controle de algumas outras casas aqui, né? Você pode inclusive vir a colocar cavalos aqui depois. Então, interessante. Claro, ao mesmo tempo, o Nakamura tem que pensar o que fazer a respeito desses dois peões aqui, né? São dois peões passados também, que podem vir a ser muito perigosos caso eles avancem. Então, depois que as negras conseguem recuperar um peão, temos cavalo D6 atacando a torre vem para D8, e aqui, muito interessante, né? Torre D8 ataca o cavalo, e o Komodo não defende, né? Joga cavalo C7,
Você vai vendo como os cavalos controlam muitas casas, né? Agora, claro, se seguiu aqui rei G8, tá? Você não vai cair no truque do Komodo, né? De tomar o cavalo, por causa de cavalo é 8 e aí tá caindo a torre aqui em D6, tá? Então depois de cavalo C7, tivemos rei G8 saindo da ameaça. Só então o cavalo defende o outro. Temos dama H2, ameaçando entregar, né, a torre por 2 cavalos. Muito provavelmente seria uma excelente ideia. Entretanto, depois de cavalo de C4, defendendo o cavalo com mais um cavalo, dama F4 cheque, o rei vem para D3, dama F1, cavalo E6, ataca a torre vem para 8, buscando maior atividade. Depois de cavalo CD2, temos torre A3, e aqui nessa posição Nakamura julgou melhor, né, ficar simplesmente com cheques e empatar a partida, tá? Dos dois lados também, né? O Komodo não quis, por exemplo, bloquear com um cavalo, algo do tipo, né? Decidiu deixar o empate mesmo, repetir a posição e partir para o empate. E interessante, né? Apesar da parte do resultado de terminar o empate, interessante como o computador consegue tirar facilmente, né? Conseguiu se livrar, fazer com que o Nakamura não fosse capaz de converter uma vantagem de 5 pontos, que é uma vantagem incrível em termos de partidas. Por exemplo, quando 2 grandes mestres estão jogando e a posição que surge no tabuleiro, o computador indica que ali tem 5 pontos de vantagem para um, já é uma coisa já no estágio final, já é uma coisa muito ganhadora, muito vencedora, certa de vitória. E aí é muito legal de ver. Claro, um jogo também muito interessante devido ao seu caráter engraçado, na posição com muitos cavalos, não é usual de ver o Komodo mostrando aí uma força de cálculo muito grande. Bem, é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você achou divertido, conta pra mim nos comentários, tá? Quais foram suas impressões da partida. Se você gostou, deixa um like também, né? Deixa um gostei, porque aí a gente vai vendo que você está gostando dos vídeos e a gente pode trazer mais vídeos parecidos. Forte abraço e a gente se vê muito em breve. Valeu!